direto ao ponto de hoje para falar de um assunto extremamente importante, saúde intestinal e a hidrocolonterapia. Eu, Cris Buarque, estou hoje com Olivia Novaes, direto de Portugal, para a gente bater esse papo super importante. E olha, Olivia, eu estava pensando aqui, né? Não precisa ser profissional da saúde para pensar na importância de ter um bom funcionamento intestinal. A gente se sente mais leve, mais bem disposto, e todo mundo deve saber ou deve ter percebido em algum momento que muitas vezes basta sair de casa para passear, pensar numa viagem, e aí já começam aquelas pequenas surpresas para quem tem essa tendência de ter o intestino um pouco mais obstipado, mais travado, mais preso, como se diz na linguagem mais popular, né? Porque ele é afetado por estresse, por ansiedade, por alimentação, é afetado por hidratação, por uma série de coisinhas aí do dia a dia e que vai repercutir exatamente na saúde desse importante órgão, não é mesmo? Sim, sim. Olá a todos, olá Cris. Sim, acho que é importante falarmos sobre este tema. É assim, é um tema que me toca particularmente, hum, e eu acho que falar dele de uma forma o mais descontraída possível é essa a forma, digamos assim, a fórmula. Hum, eu costumo dizer muitas vezes que nós esquecemos, é mesmo isso que a Cris está a dizer, que é o sistema digestivo começa na boca e termina no ânus. Ou seja, e nós damos muito pouca importância a isto e achamos que quando o intestino não funciona, é só o intestino que não funciona. Ou seja, nós achamos que isto funciona por módulos, não é? Não, não funciona. É mesmo alguma coisa cá para trás que também poderá não estar bem. E é exatamente isso que a Cris acabou de dizer. É a alimentação, é o sono, é a falta de exercício físico, é uma boa hidratação, tudo isto vai contribuir ou não para a minha boa saúde intestinal, não é? Pronto. E sim, sem dúvida, eu acho que quando nós começarmos a pensar nisto de uma forma mais integrada, não é? Quando nós começarmos a pensar que para que o intestino funcione é preciso que muitas outras coisas funcionem. Ou quer dizer, uma coisa tão simples, é preciso eu mastigar devidamente os alimentos. E nós às vezes esquecemos de até ter uma boa higiene oral, não é? O quanto é importante pensar tudo isto, não é? E, e as pessoas acham ou seja, não olham para isto desta forma. Acho que é mais assim. Acho que não olham ainda para a saúde intestinal como deveriam. E então o que é que acontece? Muitas vezes não funciona. Ok, vai lá recorrer a um laxante para pôr o intestino a funcionar e recorremos a isto de uma forma muito abusiva, não é? Porque temos que perceber que para reeducar e para termos uma boa saúde intestinal temos efetivamente que mudar muito a nossa alimentação, temos que mudar aqui uma série de coisas, que senão vamos ter que andar efetivamente a vida toda a recorrer a esse tipo de fitoterapia para pôr o intestino a funcionar, sim, sim, É sem dúvida. verdade, Olivia, e pensando que ainda é um tabu, né? A gente estava conversando a respeito disso e rindo a respeito, porque a gente aborda esse assunto de uma maneira muito natural, em clínica, isso faz parte, né? É inerente ao ser, né? Independe de onde você, em que país você nasceu, a idade que você tem, qual sexo, enfim, é uma coisa fisiológica, faz parte, é normal, né? E a Sim, importância disso tudo, porque, veja, tem renovação celular nesse tubo, extremamente ativa, tem função de proteção, tem função de absorção de nutrientes, tem um trabalho fenomenal de bactérias boas com bactérias ruins, tem uma fermentação, tem um processo de escolha ali, vamos dizer assim, não é? E sem dúvida. tem ação com glândulas, na verdade, tem tanta interatividade do intestino, né? Então, assim, é impressionante que ainda hoje seja necessário educar até a palavra, né? Eu brincava com você dizendo que aqui no Brasil a gente fala de uma maneira mais politicamente correta, né? O número um, o número dois, aí em Portugal é cocó, aqui é cocô, mas enfim, é cocô, né? É produto do Sim, sim, metabolismo, não sim. é isso, Olivia? Sim, sem dúvida. E a Cris sabe também quanto eu, não é? Que mais de 70% das pessoas que chegam para consulta são obstipadas, não é? Sofrem de obstipação crónica.
E então temos que ser mesmo nós em consulta a perguntar, e olha, e isto é muito comum e acontece-me com muita frequência. Hum, Fazer a pergunta se é obstipado, não é? Se sofre de obstipação, e a pessoa, não, não, é normal. Mas que faz cocô todos os dias? Ai não, isso tipo uma vez por semana. Pronto. Porque a pessoa, para ela, é normal uma vez por semana porque foi sempre assim. Para ela foi sempre assim. Só que foi sempre errado, não é? Pronto. E as pessoas ainda têm alguma dificuldade em falar sobre isto, é verdade. E como a Cris estava a dizer, nada mais natural e nada. E é mesmo importante quando percebemos o que casos de obstipação crónica podem efetivamente trazer, né, e o que podem realmente, as patologias que poderão estar aqui associadas, é mesmo muito importante. E isto é a prática da naturopatia desde sempre, não é? Se nós formos bem lá atrás estudar a história da naturopatia, os enemas, a desintoxicação, o vômito, a própria sangria, tudo isto faz parte da história porque percebia-se a importância da desintoxicação do organismo, não é? Pronto. E é por isso que eu continuo a achar que isto também é uma prática da naturopatia, sem dúvida, sem dúvida. Pois é, intestino, né? Saúde, como todos os órgãos do nosso corpo, se conversam, se comunicam, quer dizer, cada um faz o seu papel e todos trabalham ali em uníssono, né? Trabalham juntos. E aí eu fico pensando, né? A hidrocolonterapia, que é um assunto que a gente trouxe aqui para a mesa, ela é muito difundida em todos os cantos do mundo, mas na Europa a gente já sabe que é muito praticada já há bastante tempo, não é? No Brasil também ela vem se tornando conhecida pouco a pouco, mas para quem está aqui acompanhando e que nunca fez o processo, ou não tem ainda uma familiaridade, não conhece, trata-se de uma técnica onde se é introduzida, então, uma cânula de borracha, né, intrarretal, né, na região do ânus, e ela tem entrada e saída. Então, através dessa mecânica dessa cânula, uma quantidade de água vai sendo liberada gradativamente, com ciclos e pressões controlados. Então, essa água ela vai entrando através dessa cânula e vai promovendo, então, essa lavagem, né? Pode ser 75 litros de água ou mais, mas ela vai sendo liberada cerca ali de meio litro, é isso, mais ou menos, se eu estou lembrada, meio litro por tempo, por ciclo, né? E isso vai promover, claro que tem uma preparação, né, Olivia? Tem uma preparação para fazer esse tratamento, tem uma preparação, uma recuperação dessa microbiota, dessa flora. Vamos tentar falar aqui em termos mais usuais, né? Dessa flora, depois. Sim. Tem toda uma preparação para isso. Sim, então é exatamente isso que a Cris estava a dizer, ou seja, é uma técnica que vai promover uma limpeza completa do intestino grosso, não é? Essa dupla via que disse tem duas cânulas, uma entra a água pelo chamado tubo de irrigação, ou então outra sai matéria fecal durante toda a sessão, também pelo chamado tubo de evacuação. Isto está a ser, é importante que as pessoas percebam que isto pode-lhes fazer no início alguma confusão, ou pensarem até na terapia em si e ficarem a pensar, isto é tranquilo, é sem dor, ou pelo menos deverá ser, ao menor constrangimento ou à menor dor, o paciente tem que alertar e pode-se efetivamente parar a introdução de água. É num ambiente extremamente higiênico, que as pessoas também acham que isto que é feito assim com muito cheiro, com muito odor, não, isso também não existe, não é? Ou seja, isto deverá ser feito efetivamente de uma forma tranquila. Isto está a ser feito efetivamente manuseado e controlado por um profissional o tempo todo, não é? Que nunca sai efetivamente da beira do paciente. Existem equipamentos mais modernos onde já se pode, por exemplo, introduzir água quente ou água fria. Pronto, a hidroterapia mais clássica, nesse tipo de equipamento, isso já não é permitido, ou seja, o próprio equipamento não permite fazer. Existe efetivamente agora alguns equipamentos que já permitem utilizar a cromoterapia, por exemplo, atribuir uma determinada cor à água e usufruirmos dessa cor. E existe a particularidade de poder usar água quente, água fria, que nós sabemos efetivamente que, pronto, que o
o quente relaxa, o frio contrai, e às vezes trabalhar a própria musculatura intestinal só com isto já é interessante, não é? Cada sessão deverá durar em média uns 20 minutos, não mais que isso, porque depois começa efetivamente também a provocar algum cansaço e também não é isso que se pretende. E é suficiente, os 20 minutos é suficiente já é considerado uma boa terapia, digamos assim. E parece-me uma excelente prática. Claro que comparada com um enema, por exemplo, não é? O tal clássico da hidroterapia e da naturopatia, nós com o enema fazemos ali uma limpeza inicial, no reto principalmente, não é? Não conseguimos fazer cólon ascendente, transverso, descendente, é impossível com o enema conseguirmos atingir essas partes do intestino, digamos assim. Mas parece-me uma terapia extremamente interessante e à qual nós, se calhar, deveríamos recorrer mais vezes, não é? Pronto. Eu não sei como é que é no Brasil, aqui em Portugal, especificamente, não é propriamente uma terapia muito cara, muito barata, desculpem. Isso também é tudo muito relativo, não é? Quer dizer, o que é caro, o que é barato, depende sempre da perspectiva, não é? Pronto, mas parece-me que é efetivamente uma boa prática e se pensarmos muito bem, há aqui alguns, vai-se estudando muito, Cris, hoje cada vez se sabe mais sobre saúde intestinal, hoje cada vez se estuda mais a importância da boa saúde intestinal, já se faz a associação do intestino-cérebro, eu acho que já há muita informação e bons estudos e que eu acho que a maioria das pessoas também já vai percebendo a importância disto. Eu acho que é efetivamente um tema emergente nesse sentido, ou seja, as pessoas gostam e isto está a ser muito estudado, efetivamente. E com este novo estudo, digamos assim, também se foram descobrindo muitas outras coisas que aqui há uns anos atrás, coisas muito simples, que era isso que também estávamos a ter na nossa conversa, que é aquela posição anatómica clássica, né, de cólon ascendente, transverso e descendente, pronto, isso é muito fácil de concluir que nem toda a gente, melhor, a grande maioria das pessoas não é assim que vê representado anatomicamente o seu intestino. Exato, mas olha, Olivia, eu queria até aproveitar esse momento que você fala aí a respeito de preço. Antes de você entrar nessa questão anatômica, você falou assim que não é uma terapia, um tratamento muito acessível. Então, para dar um norte do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, a estimativa aí é de 95 a 100 dólares por tratamento, né? E aí você falou por sessão. E aí você falou a respeito de que é muito confortável, né? Eu até gostaria de completar o seguinte, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma questão de obstipação, de constipação, né? Em algum momento da vida, principalmente se for profissional da saúde, aí é que eu sugiro mesmo que passe pela sessão para entender toda a biomecânica, a questão de conforto, porque a gente sabe que até essa questão de dor, de conforto, ela é variável entre as pessoas. Então, durante a sessão, tem o desconfortozinho, sim, né? Que ele lembra uma pequena cólicazinha. A gente vai falar tudo no diminutivo, porque no diminutivo fica mais carinhoso, mais bonitinho Mas tem um pequeno desconforto, tem sim. Mas você está numa posição privilegiada para relaxar, com o acompanhamento que você, Olivia, citou, que ali você é assistido e o profissional não sai da sala até que o procedimento termine, se conclua, né? E a gente tem que falar aqui, apesar de ser um procedimento muito seguro, muito tranquilo, todos os procedimentos da saúde, eles têm que ter muitos cuidados, porque sempre há possibilidade de ter ali um profissional não capacitado devidamente e algumas coisas poderem acontecer. A gente sabe disso, contaminação, perfuração, né? Existem, sim, riscos. E mesmo aqui nessa conversa, a gente tem que
lembrar que isso é possível, sim. A gente está falando de um tratamento que ele tem uma ação um pouco invasiva, né, pela introdução da cânula no reto. Então, tudo isso tem que ser feito de maneira habilidosa, né, de maneira criteriosa, com formação, com treinamento, enfim. Só para constar aqui, e aí você estava falando essa questão anatômica, que realmente nem todo mundo ela é tão certinha, tão bem posicionada assim. Sim, sem dúvida. E isso também é um dos motivos porque muitas vezes, até com esta prática que nós estamos obviamente a torná-la muito importante, mas também para as pessoas para as pessoas pensarem exatamente aquilo que a Cris está a dizer, que é mesmo sendo uma prática pouco invasiva, não é? Tem efetivamente os seus riscos e é muito e pode efetivamente acontecer, por exemplo, começa a introduzir água e a água começa a ser expulsa. E tem que se retirar a cânula, tem que se aguardar um bocadinho, isto pode causar logo ali numa fase inicial algum constrangimento, a pessoa pode começar a sangrar, a pessoa pode, ou seja, tudo isto, não é? Porque nós não sabemos nunca o que vamos encontrar, não é? Pronto. E tudo isto efetivamente deve ser feito sempre por um profissional habilitado para o fazer. E porque efetivamente basta ter uma disposição anatómica diferente da convencional, daquela que nós estamos a contar, não é? Para que a prática já fique mais difícil um bocadinho, não é? Pronto. Isso, Cris, até em relação, por exemplo, à colonoscopia, aquele exame médico que as pessoas Sim. querem fazer para esse sim um exame completamente diferente. Esse também explica um bocadinho do porquê de haver muitas perfurações e depois cá em Portugal e não sei como é que é no Brasil, mas duvido que seja igual, as pessoas procuram ou fazem muito esse exame médico com anestesia, com sedação, ou seja, não tendo aquela disposição e tendo muitas áustras, que é esse o nome, ou pregas, como lhe queiram chamar, é muito fácil o médico ou o técnico, com a vareta que vai introduzindo pelo intestino, fazer perfurações, e acontece muito cá em Portugal. As pessoas estão sedadas, não dói, o técnico empurra mais um bocadinho, faz força e temos ali uma perfuração. Pronto, isso efetivamente acontece. Na hidroterapia do cólon não é tão fácil acontecer, não é? Podemos é ter que interromper a técnica porque não estamos a encontrar ali um obstáculo, não é? E vamos ter que parar. Mas efetivamente são técnicas e são terapias que eu acho que devem obrigatoriamente ser feitas por profissionais competentes. Essa disposição anatómica diferente é só uma curiosidade, no fundo, que faz parte da nossa realidade e que se calhar é muito pouco falada, não é? E que explica, se calhar, muitas das. Até patologias, até queixas que nós às vezes podemos apresentar e às vezes nós não temos bem a consciência, mas anatomicamente o intestino grosso pode andar dentro da grade costal, ou seja, bem cá para cima. E isto às vezes serve para diagnóstico. Às vezes a pessoa está com uma queixa nessa zona e nós nem sempre associamos a alguma patologia do intestino ou algum problema no intestino grosso e pode ser, porque efetivamente o intestino grosso dessa pessoa pode andar bem cá por cima, não é? E é só por isso que isto às vezes em diagnóstico ajuda, sem dúvida. Mas falar de hidroterapia do cólon é muito mais do que. É exatamente isso que a Cris falou do início. É muito mais do que propriamente uma limpeza intestinal, não é? É trabalhar efetivamente, é promover a nossa saúde, sem dúvida, sem dúvida. Fala-se muito, Cris, não sei se no Brasil também se associam muito a este tipo de crítica, que é o tipo de terapia que está contraindicada porque retira bactérias boas, por exemplo. Que ao retirar bactérias boas, né, acaba por eliminar flora intestinal que também deveria lá estar e que é importante. Pronto. Os estudos mais recentes não é isso que indicam. Indicam que realmente até pelo estudo da microbiota vai-se percebendo que não é fácil, elas anatomicamente também se agarram à parede do intestino e não saem assim com essa facilidade, mas mesmo assim há um ou outro que acaba por sair e que ao fim de umas horas nós já temos a nossa flora completamente repovoada, digamos assim, porque elas têm uma capacidade fenomenal de se reproduzirem, não é?
e ao fim de umas horas nós já temos a nossa flora intacta, quase. Mesmo assim, existe a prática no fim, se o profissional assim o entender, de fazermos então uma suplementação com um bom probiótico para então repovoarmos ou então levarmos algumas bactérias que pudessem ter saído nesta terapia, digamos assim. Sim. Mas é curioso, Cris, porque vai-se percebendo que não é assim uma prática tão obrigatória e tão necessária como se fazia crer aqui há uns anos atrás. Eu acredito, Vai-se percebendo que Olivia. efetivamente. Desculpa, só Sim. para pegar Não, não, sim, essa sim. questão que você falou aí, que não é uma prática tão ainda é tida como uma fonte de saúde, um meio de se estimular, de fomentar uma saúde no organismo, né, no âmbito geral, essa limpeza, essa lavagem. A gente tem aí um ponto, né? O ponto do preço, a questão de que não é ainda acessível a uma grande quantidade de pessoas. Nós temos aí também, lembrado por você também, a questão do profissional, do conforto, de não ser como se faz uma sessão de. Vamos fazer uma comparação assim, bem extremista, não é como ir para uma sessão de massagem, né? Embora os benefícios Não, sejam muito sim, sim. amplos. Eu acompanhei aqui o trabalho no Brasil de um clínico e psiquiatra que ele, durante muitos anos, ele não estava tendo os resultados que ele imaginava ter no tratamento da depressão crônica. E ele percebeu, né, a gente já sabe dessa questão muito difundida no meio da saúde, da importância do intestino com relação aos neurotransmissores e até com relação a conseguir absorver certos medicamentos. Então, ele percebeu o seguinte, que alguns pacientes não respondiam ao que ele imaginava em termos de tratamento para depressão, respondiam muito pouco. E ele começou a fazer bastante esse procedimento. Então, eu acompanhei vários casos nessa época. Ele é é uma referência na psiquiatria. E é interessante que você tem ali um paciente onde você comenta com ele, ou ele vê, né, pela tela do equipamento, ele percebe, ou é comentado, ele pergunta, o que é aquilo ali? É um milho, é um feijão, né? É um alimento X, e ele fala, nossa, mas milho? Mas nós estamos em novembro, eu comi algo com milho em fevereiro, né? Por exemplo. Então, é uma coisa muito impressionante, porque como é um tubo muito longo, este material ele fica retido ali, sabe-se lá por quanto tempo, dependendo dessa fermentação, dessas bactérias. E aí você falou um ponto, que foi o ponto de que nem todas as bactérias elas saem assim com essa facilidade. E aí eu já lembrei da questão que envolve todo o tabu a respeito disso, que é o odor, que é o cheiro, né? Então, o constrangimento com relação ao intestino, ele vai muito próximo da questão do odor. Então, acho que vale até aqui lembrar que esse odor, ele pode ter uma relação com processos de bactéria mesmo, né? Infecciosos, algum tipo de contaminação, enfim. Ele pode ter uma relação com o tipo de alimento que você consome, quanto tempo aquele alimento fica ali grudadinho, preso, se transformando, como é o caso dessas pessoas que falaram assim, nossa, mas feijão, milho, faz tanto tempo que eu comi isso, né? Então, esses métodos, tanto o enema como a hidrocólon, que a gente está aqui a falar mais sobre isso, tem a ver muito, né, Olivia, com pensar no que eu como, né? Pensar no que eu estou oferecendo para o meu próprio corpo, porque isso entra e sai, ou não, Claro, ou não, sim, fica preso. sim. Não, exatamente, é isso mesmo. A Cris, é mesmo isso, ou seja, nós às vezes esquecemos que, ou seja, nós comemos 2 a 3 vezes por dia, e há pessoas que até comem mais, não é? Há pessoas que até comem 5 vezes por dia, não é? Pronto. É impensável com esta forma de nos alimentarmos, não é? Fazer cocô uma vez por semana. E Sim, sim. pensarmos com isto que isto que é normal. O problema é que as pessoas acham isto normal, não é? E também é impensável ter uma boa saúde intestinal
sem pensarmos numa boa alimentação. Não há outra forma. Exato. E é como um automóvel. Nós às vezes fazemos a analogia do automóvel. Eu tenho que efetivamente pensar no combustível que lhe vou meter, não é? Para ver se o automóvel vai conduzir, vai andar muito, muito tempo ou não. E é mesmo isso. Ou seja, é impossível falarmos do sucesso destas terapias e não falarmos de uma boa alimentação. É impossível. Porque isto, mesmo que eu faça uso de um bom probiótico, que se calhar devia ser uma boa prática e se calhar até poderíamos recorrer a ele 1 ou 2 vezes por ano, mesmo que eu faça uso da hidrocólon ou da hidroterapia do cólon, ok, são tudo ferramentas que eu posso recorrer a elas, sim, sem dúvida, não é? E posso trabalhar na prevenção e posso trabalhar até na patologia que já esteja instalada, mas se eu a tudo isto não aliar uma boa saúde, uma boa alimentação, eu não vou ter uma boa saúde. É impossível. Eu vou andar aqui, não é? E é efetivamente isso, ou seja, nós também esquecemos da quantidade de alimento que ingerimos diariamente e que vai efetivamente não saindo, fica com processos de fermentação, de putrefação, que vão criar ali efetivamente patologia, que vão criar ali muito desconforto, vão criar essa dor que a Cris estava a dizer, não é? Que muitas vezes associada ao excesso de proteína animal principalmente, mas também pode ser também uma colonização anormal de bactérias que provavelmente não deveria estar com esse número, não é? Ou seja, existe aqui uma série de fatores que podem contribuir efetivamente para isso. Agora, que é uma chatice, que eu costumo dizer que é uma chatice, porque reeducação alimentar, Cris, é a coisa mais difícil que é o desafio maior, porque mudar hábitos alimentares é muito difícil nas pessoas. Deveria ser a nossa prioridade, deverá ser uma das nossas prioridades, mas é extremamente difícil, porque as pessoas estão mais habituadas a tomar uma pastilhinha ou fazer alguma coisa que seja mais fácil do que propriamente mudar hábitos alimentares. Mas, Olivia, sabe que eu acho que que o intestino sofre com dietas do momento, com dietas da moda, e com aquilo que não se consegue, não é conseguido se manter, não se mantém, né? Não tem uma estabilidade. Então, você hoje faz a dieta do abacaxi, amanhã a semana que vem, você faz a dieta do carboidrato, da proteína, não é? A outra semana você faz uma vegana, enfim, você não tem ali um trabalho de constância, né, de continuidade, que é quando você pensa em reeducar o sistema. Eu acho que, de repente, quando ele está se reeducando, entra uma nova e mirabolante forma de alimentação desconhecida para aquele sistema. Então, nunca há um processo de reeducação linear, contínuo, para ter uma adaptação, né? Eu acho que é bem por aí que a gente percebe, né? Eu acho que ele fica tonto, sem saber por onde ir. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até porque costuma-se dizer, e a mim ensinaram-me assim, que é o que as pessoas também não andam atentas, e agora a Cris estava a falar e estava-me a lembrar disso. Nós deveríamos ir à casa de banho, fazer cocó, 1 a 2 vezes por dia, sem esforço, ou seja, nós deveríamos fazer sem esforço, sem odor, sem cheiro, como estávamos a falar, ter uma boa consistência, ou seja, e uma das coisas que eu também brinco com isso, mas acho que é importante, não era necessário papel higiênico. E há muita gente que diz que isso é que seria sinal de uma boa higiene intestinal, de uma boa saúde intestinal. E eu acho que a grande maioria das pessoas não consegue fazer isto assim, não é? Ou seja, nós não conseguimos olhar para esta prática assim. Para já não fazemos 1 ou 2 vezes por dia, para já são poucas as pessoas que não precisam de usar o papel higiênico, ou seja, tudo isto demonstra que há aqui um longo caminho a fazer, não é? Agora, pensar nisto, em resolver isto, sem pensar numa boa alimentação, vai ser impossível.
num bom aporte enzimático, eu tenho que ter um pâncreas a funcionar devidamente, eu tenho que ter um estômago a funcionar devidamente, se não tenho, isto vai ficar comprometido e vai passar para a frente, digamos assim, e vai dificultar ainda mais o trabalho do intestino grosso, que é uma estrutura extremamente complexa. A Cris acabou por dizer há pouco que nós achamos que é só um tubo de eliminação, não é? Nós associamos muito o intestino grosso a isto. O trabalho resume-se essencialmente a isto. E não é mesmo uma estrutura, em corte longitudinal nós percebemos que é mesmo uma estrutura complexa, e que acontecem aqui uma série de questões fisiológicas muito importantes para a nossa saúde integral, digamos assim. E que eu acho que nós continuamos a privilegiar e a dar muito pouca importância. Muito pouco, sim. De fato, inclusive quando você fala do vamos despodorar aqui de vez, tá? Vamos tirar o pudor mesmo. Quando você fala do papel, não Não é? há outra forma, Cris, de É, falar não sobre há isto, não outra há outra forma. forma. Vamos tornar o cocô popular. Então, quando você fala, não é, do papel que deve sair limpo, praticamente limpo, se você vai usá-lo, a gente vê justamente as referências contrárias a isso, né? Muito papel que precisa ser usado para terminar a higiene, dor, por vezes sangramento, né? A gente, quando percebe esse tipo de ressecamento, tem que ter mais água, tem que ter mais hidratação, porque grande parte desse bolo de fezes, de cocô, é mesmo água. E é interessante quando você pensa nessas paredes, né, tubulares, cheias de bactériazinhas agarradas, trabalhando o tempo todo, como você disse, a gente pode pensar também que é muito essencial os ômegas para essas paredes, né, intestinais, os ácidos graxos, ômegas, aminoácidos como a glutamina, a taurina, a cisteína, os minerais. E aí a gente pode pensar que no fast food, a gente pode pensar na correria, onde esses elementos nem por sonho chegam, né, até a nossa alimentação. Porque vamos pensar, inclusive, né, Olivia, na principal função do alimento. A gente se engana achando que o alimento serve como principal função para matar a fome. Não, isso aí é outra coisa. O alimento, a principal função dele é nutrir. Né? Então, se a gente enche o corpo de algo que não nutre, né, aí já começam todos os problemas. A gente vai comer até o dia seguinte, mas sem nenhuma nutrição. E essa nutrição fica parecendo uma coisa assim muito técnica, mas quando a gente fala em nutrir, é justamente dar um monte de combustível, né? Vários aditivos fisiológicos, vitaminas, né, tudo isso para cada órgão, e o intestino não é diferente, muito pelo contrário, poder fazer toda essa biotransformação, porque a gente, inclusive, pensa que a digestão é realizada pelo estômago, né? A maior parte da digestão é feita justamente no tubo intestinal, né? Pelo intestino. Então, e tanto se fala a respeito disso, né, Olivia? Segundo o cérebro, tanto se fala a respeito e realmente impressiona, como você lembrou aí, alguém que fala para você, diz, olha, eu vou 1, 2 vezes por semana ao banheiro, mas isso na minha família é normal, né? Quer dizer, você coloca essa questão como... Então, você imagina como estará essa pessoa daqui a 10, 15 anos, né? Porque a gente está falando de hidrocolo, mas o pessoal usa muito laxante. Pois, que é daquelas coisas que me preocupa, porque as pessoas também acham, como eu acho que às vezes é mesmo falta de conhecimento, sem dúvida. Não percebem a importância de uma boa saúde intestinal. E mais do que isso, recorrem ao laxante por tempo indeterminado, não é? Ou seja, e o problema é que esse laxante vai obrigatoriamente colocar o intestino a funcionar por irritação, não é? Porque vai provocar ali uma irritação da mucosa e ele vai funcionar, obviamente, não é? Mas nós vamos perdendo naturalmente o peristaltismo fisiológico por proporção normal, que é isso que... Só para às vezes para as pessoas perceberem a importância, quando
quando nós, na hidroterapia do cólon, introduzimos a água, só uma curiosidade, Cris, quando nós introduzimos a água, é pelo tubo de irrigação, depois temos um tubo de evacuação por onde sai a matéria fecal, não é? Pronto. Nós cortamos a entrada da água e começa a sair a matéria fecal por o tubo de evacuação. Quem já assistiu a esta prática, quem já fez, sabe aquilo que eu estou a dizer. Quem não fez, provavelmente vai se lembrar, quando for fazer, vai se lembrar disso que eu estou a dizer, que é, não é a máquina que expulsa a água e as fezes, é o movimento do intestino. É este movimento fisiológico, propulsor normal a que eu me estava a referir, que na própria máquina, na própria sessão de hidroterapia, é o responsável por expulsar as fezes, não é? A matéria fecal e a água, digamos assim, que nós, com o uso abusivo de laxantes, estamos a destruir. Exato. É este movimento que depois eu cada vez me vou tornando mais obstipada. Sendo que eu vou alterar a cor da minha mucosa, sendo que, porque vai escurecer com o uso abusivo de laxantes, sendo que eu vou destruindo naturalmente, sim, com o uso desse tipo de laxantes, eu vou destruindo a possibilidade até de regenerar toda esta mucosa. E as pessoas procuram muito este tipo de plantas para colocar o intestino a funcionar. E eu insisto um bocadinho nisto muitas vezes, porque quanto mais abusarmos disto, menos saúde intestinal vamos ter, sem dúvida. Sem dúvida. Há coisas que se vão perdendo que depois, para recuperar, vai ser muito mais difícil. Muito mais verdade, é verdade. Quando a gente pensa nesse consumo excessivo de laxante, eu vejo assim, eu tenho uma memória Sim. que a clínica já me mostrou várias vezes alguns comentários do tipo, olha só, eu uso mais o laxante para o final de semana, que é para a roupa ficar melhor, porque como está inchado, o abdômen está dolorido, então pelo menos já dá uma liberada, uma limpada, né? Então é impressionante, porque entra num processo normal, então final de semana fica mais magrinha, mais leve, então usa-se as fitomedicinas, as plantas, ou até recursos sintéticos mesmo, com o objetivo de eliminar, de soltar. E quando a gente fala, né, Olivia, intestino, eu falei isso no começo, nós falamos de emoções, nós falamos de melhor qualidade de pele, nós falamos de uma melhor interação social, porque você com cólica, você com obstipação, você não consegue nem conversar direito com as pessoas. Nós falamos de um material que se acumula ali e que provoca flatulência, gases. Realmente nós falamos de intestino e falamos eu acho que é quase uma coisa básica na saúde, das pessoas entenderem esse processo, que tudo que entrou como alimentação tem que ser aproveitado de alguma maneira e liberado esse material, né? Quer dizer, é um processo tão normal, né? Eu acho que muita coisa começa na infância, do tipo aquelas brincadeirinhas também, né? De, nossa, você fez cocô de novo, né? Ai, então eu acho que tem muita coisa também que pode ser revista aí na infância, né? Eu me recordo, para citar o oposto disso, né? Que eu tive que encarar alguns momentos assim de pequeno sofrimento, porque eu fazia o contrário, eu falei, isso não vai agir desse jeito, não vai funcionar. Então, a minha filha pequena ia ao banheiro e a gente depois entrava para cantar parabéns. Era um suplício, né? Mas assim, todo mundo lá, viva, parabéns, fazia aquela festa e eu falava, o que que mãe e pai não faz, né? Mas justamente para tirar esse negócio de nossa, fez cocô outra vez, né? Que tristeza, que fedor, né? E estamos aqui falar disso. Sim, e é mesmo importante. É mesmo importante desconstruirmos este conceito, por vários motivos, Cris. Mas a Cris estava a falar e eu estava-me a lembrar de outra questão, que era a obstipação é sem dúvida um problema já instalado. Pronto. Eu já disse à Cris que mais de 70% das pessoas que chegam para consulta são obstipadas, não é? Pronto. Mais mulheres que homens, e tem a ver efetivamente também com o calibre, com o aumento, com o tamanho do cólon, que normalmente é 10% maior nas senhoras. Pronto. Mas isto
é efetivamente tão verdade, mas também é verdade aquelas pessoas que, não, comigo funciona na perfeição, eu não tenho problema nenhum no intestino porque eu vou 2 e 3 vezes à casa de banho por dia. Isso também não significa que tenha uma saúde intestinal na perfeição, não é? Isso até existe um termo técnico que se chama obstipação oculta, ou seja, que é a pessoa pode efetivamente ir à casa de banho todos os dias, não é? Fazer cocó, e pode não ter uma boa saúde intestinal. Nós às vezes estamos a fazer isso que a Cris deu o exemplo há pouco tempo, ou seja, nós às vezes estamos a fazer cocó com mais de 3 dias. O cocó que nós estamos a fazer hoje pode efetivamente, a matéria fecal pode estar lá acumulada já há muito tempo. Ou seja, o facto de nós aligeirarmos e acharmos que vamos à casa de banho todos os dias e com isso temos uma boa saúde intestinal, pode não ser assim. Por isso é que é importante nós falarmos sobre isto e claro que entre extremamente obstipado, uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes por dia, se calhar é melhor 2 ou 3 vezes por dia, mas isto tem que ser sempre visto caso a caso e temos sempre que fazer daqui uma boa anamnese para tentarmos ajudar ao máximo, mas isto só fazer aqui uma ressalva que nem estamos a falar essencialmente de obstipação e onde a hidroterapia do cólon pode ser uma grande mais-valia, sem dúvida, mas estamos a falar, por exemplo, de uma saturação hepática, porque nós em medicina natural também fazemos muito essa ligação, não é? Ou seja, a matéria fecal não sai, não sendo eliminada, certo? Ficando depositada, as toxinas passam para a corrente sanguínea. Isto de uma forma muito ligeira, muito abreviada, sem termos aqui muitos termos técnicos ou académicos. Essas toxinas voltam para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea falámos da permeabilidade intestinal, falámos de uma série de patologias que nós vamos começar a desenvolver aqui e que é inevitável que esse sangue, passando novamente pelo fígado, vai provocar aqui uma saturação hepática. Ou seja, eu tenho imensas toxinas que já deveriam ter saído do meu organismo que andam no fundo, a provocar aqui uma saturação e um trabalho extra para muitos órgãos. E é daí, estes são pequenos exemplos do quanto é importante a desintoxicação por esta via. Mas também é importante termos órgãos de eliminação como o rim a funcionarem, ou seja, isto mais uma vez para reforçar a ideia de que nós funcionamos de uma forma muito integrada e se um dos órgãos de eliminação não está a funcionar, vai comprometer outro provavelmente. Sim. E se nós pensarmos assim, é mais fácil entender até o mecanismo, como é que efetivamente nós funcionamos, não é? Pronto. E fora que patologias do tipo pólipos, Cris, do tipo colites, do tipo diverticulites, ou seja, tem a ver efetivamente muitas destas patologias têm a ver com o acúmulo indivíduo de matéria fecal no intestino por tempo indeterminado e que às vezes uma hidroterapia do cólon vai evitar que isto aconteça. Por isso há aqui uma série de questões que se nós pensarmos depois com outro detalhe e sem este preconceito de que é uma técnica invasiva ou que vai criar aqui desconforto ou que não... se calhar percebemos a importância deste tipo de, digamos assim. Sem dúvida, é que nós temos que falar que é muito importante, que é uma técnica extremamente eficaz, que ela é geradora, facilitadora de mais saúde, porque tira todo aquele material, mas mesmo quando aquele material sai, aquelas fezes que muitas vezes já estão ali endurecidas até, aquele contato desse material, das fezes, na parede do intestino, ali quando ela sai, a gente pode visualizar já uma inflamação naquela parede. Sim, de tanto tempo que aquele material ficou ali, porque você disse, inclusive, Olivia, você falou em toxinas, é justamente isso, todo esse material apodrecido ali dentro, a gente tem ação de bactérias, formação de muitas toxinas, então, e isso não fica só retido no intestino, quando isso se forma, o intestino é muito vascularizado, tem muita irrigação sanguínea, então isso vai fluindo pela circulação, porque o intestino é circulação, né? Não circulação só de fezes, mas tem circulação sanguínea. Então, isso vai se espalhando. Então, todos os outros órgãos, o corpo todo vai sentindo todo esse processo, né? Então, assim, a gente tem que falar, a gente está aqui conversando a respeito da hidrocólon, mas, assim, vale aí uma ressalva, né? O equipamento que está sendo feito precisa ter a liberação da agência de vigilância sanitária daquele país, né?
A gente sabe que em Sim, todas as técnicas de saúde sempre tem aquelas boas ações e aquelas ações não tão vigilantes assim. Então, cabe a nós, mesmo sendo uma conversa aqui sobre a hidrocolon, falar que é muito boa, mas que também vários parâmetros têm que ser de segurança, observados, tudo. Mas sim, no sim. final do, como a gente fala aqui, Olivia, no frigir dos ovos, o cocô é seu, as toxinas são suas, as bactérias são suas, né? Então, assim, cuidemos, cada um de nós, desse santo cocô de cada dia e que a gente perca, né? Essa questão desse tabu tão forte que ainda é hoje falar, a gente está falando do cocô, mas falar de cocô, falar de sexualidade, falar de... Tudo isso é muito orgânico, é muito fisiológico, faz parte da vida, faz parte da saúde. E a gente tem que conversar sobre isso, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa que eu gostava só de chamar a atenção, Cris, é nós estamos a falar aqui de uma terapia que trabalha a imunidade, que trabalha, que desintoxica o organismo, mas não só, certo? Nós trabalhamos aqui doenças degenerativas, nós podemos trabalhar aqui uma série de questões, a Cris já falou e bem da saúde mental, ou seja, eu posso recorrer a esta terapia para vários fins e com muito sucesso. Já falámos aqui também da importância de aliarmos a esta excelente terapia uma boa alimentação, que é fundamental, pronto. Mas mesmo assim há aqui algumas questões que ela está contraindicada, ou seja, existem algumas situações onde a hidroterapia do cólon está contraindicada. E são algumas situações muito fáceis de entender. Ela está contraindicada, por exemplo, em cirurgia recente do cólon, as doenças agudas, tipo colite, como eu disse, tipo apendicite, ou seja, quem padece deste tipo de patologia, não num quadro agudo, não deverá fazer uma hidroterapia do cólon durante a gravidez, por exemplo. Crianças acima dos 14 anos já é recomendável fazer, abaixo disso também não é muito aconselhado, ou seja, existem aqui algumas contraindicações de que eu acho que também é importante Sim. termos isto presente. Por exemplo, fissuras, fístulas, hemorroidas, sendo que eu acho que as hemorroidas é uma situação onde eu acho que a hidroterapia poderá ser uma grande ajuda, mas numa fase inicial devemos ter aqui algum cuidado, não é? Pronto. Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, ou seja, existem aqui uma série de contraindicações que também eu acho que é importante nós falarmos disto porque não é uma prática que, ok, bora lá fazer sem pensarmos Exato. neste, no que está contraindicado. Pronto, acho que é importante também fazermos essa ressalva, sim. Sem dúvida alguma, porque no começo do século atual, né, no começo deste século, nós vimos um grande movimento na Europa, principalmente na França, né, a respeito de vamos fazer a hidrocolonterapia, porque é uma medida higiênica. A gente tem que reconhecer que é uma medida higiênica. Higiênica não para a minha convivência com você, higiênica para você mesmo consigo. Então, começou a ser muito estimulada, muito fomentada isso, mas, bem como você lembrou aí agora, né, Olivia, a gente tem que frisar bem que existem as pessoas que, né, não são da turma, não são contraindicadas não são indicadas para participar desse processo, existem ressalvas, né? Existem medidas mais cuidadosas para determinados grupos. Então, o nosso propósito aqui hoje, no Direto ao Ponto, é justamente falar, sim, existe uma medida de saúde bem bacana, bem interessante para você que tem esse material todo preso aí, ou você que quer fazer uma limpeza, uma detox, como você falou, Olivia, e tudo mais, mas a gente precisa falar desses pontos de saúde que são importantes, eles têm que ser levados em conta, né? Mas, assim, o que importa é desmistificar o cocô. E eu acho que a gente veio aqui hoje e falou, olha, vamos lá falar sobre o número 2, como queiram, e o que ele pode
a eliminação dele é fisiológica, o que pode facilitar a nossa saúde, o que pode nos ajudar bastante. Olívia, nosso tempo está finalizando, está estourando, a gente podia ficar aqui, mas a gente volta para falar sobre outros temas, né? Sim, sim, E sim, sim, certamente, o sim. pessoal tem que buscar ajuda, né? Buscar orientação, tem muita gente qualificada aí para ajudar, e lembrar que esse material Sim, Cris, realmente eu tem que queria só. sair. Sim, Cris, desculpa, eu queria mesmo só deixar realmente alguns números para as pessoas pensarem um bocadinho mais a sério sobre isto, que é, para já, como a Cris diz, e é verdade, que é falar sobre isto da forma mais natural possível e o mais descontraída possível, porque é importante. Os mais antigos olhavam, percebiam, se calhar até trabalhavam na prevenção dessa forma, percebiam que era uma excelente forma. Cris, há pessoas a perder sangue nas fezes durante anos e não se apercebem, porque nem olham. Ou seja, isto são coisas que bora lá olhar, bora lá perceber como é que está, e eu acho que não há outra forma a não ser falarmos disto assim, com esta naturalidade, digamos assim. Pronto. Um, o cancro cólon-retal é a segunda causa de morte na Europa do homem. O primeiro é o cancro do pulmão, o segundo é o cancro do intestino. Um, e isto, se nós pensarmos disto, claro que eu tenho que privilegiar sempre a alimentação aqui, eu não posso descurar nunca disso, não é? Pronto, mas é importante nós pensarmos que muitas destas situações, muitos destes cancros, nós poderíamos evitar isto, se trabalhássemos efetivamente na prevenção e se encarássemos este tema assim como estamos a fazê-lo aqui, com a maior das naturalidades, certo? Pronto. Em Portugal há 7.000 cancros do intestino por ano. Há 19 casos por dia diagnosticados e há 11 pessoas a morrerem com cancro do cólon por dia em Portugal. E isto são valores que eu acho que se calhar vale a pena pensarmos um bocadinho sobre isto, não é? Que é, ok, bora lá trabalhar para que estes números não sejam estes, não é? E efetivamente a hidroterapia do cólon é uma terapia que me permite trabalhar para que estes números não atinjam estes valores. E depois dizer-vos só que tal como a Cris também já disse, eu acho que é uma técnica altamente recomendada, mas que nada como nós experimentarmos. Eu acho que vale a pena nós experimentarmos e sentirmos os benefícios de uma prática destas. Por isso fica a dica. Acho que vale a pena experimentarmos e percebermos o quanto ela pode ser benéfica para a nossa saúde, sem dúvida. Muito bom sim, Olivia. Então, olha, aí fica aí o recado final, que você possa fazer o número 2 em paz e que fazendo o número 2 você possa ter mais saúde, mais bem-estar, né? Que isso vai repercutir na sua vida e quem vive também ao seu lado, quem está ali com você, né? É isso, Olivia. Olha, só coração para você, um beijo e a gente Obrigada, um beijinho muito grande. se fala já muito em breve, né? Sim, Até logo. sim. Beijo, Até Olivia. logo. Obrigada. Beijinho muito grande, obrigada. Até.